por que a gente serve a Deus, por que a gente adora a Deus, por que a gente fala sobre Cristo Jesus. Eu vou tentar passar para vocês o que o Senhor colocou no meu coração. Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pela chamada circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel, e estranhos quanto aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amém? E no decorrer da história da Bíblia, nós vamos ver que Deus escolhe um povo para revelar a sua glória, para mostrar quem Ele é. E esse povo nada mais é senão Israel. É um povo a qual caminhava com Deus, e Deus mostrava coisas tremendas, feitos tremendos, prodígios tão grandes, como todo mundo conhece aqui, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Ele estava com quem? Com o povo hebreu, o povo Israel. Deus tinha feito a promessa a Abraão, dizendo que a descendência dele, que todos os que vierem da linhagem dele, seriam abençoados. E Deus, sendo fiel, cumpriu. E Deus separou um povo, como eu disse, que é Israel, para fazer grandes feitos, para que as pessoas que estavam em volta de Israel, que é um povo, Israel é como se fosse tipo, como é o nome desse bairro aqui? Riacho Doce. Riacho Doce. Como se o Riacho Doce fosse um país, e em volta do Riacho Doce fosse outras cidades. E no Riacho Doce nascesse alguém. Na verdade, nascesse não, me desculpe. Mas no Riacho Doce, Deus escolheu esse Riacho Doce para fazer grandes coisas, para abrir o Mar Vermelho, para mostrar quem Ele é. Como se fosse isso. Israel era um povo que Deus escolheu para Ele, para fazer algo. É como você dentro da sua casa, você que é filho. Às vezes o seu pai te escolheu para lavar uma louça, para fazer alguma coisa. Assim, Deus escolheu Israel para fazer algo. E no decorrer da história, a gente vai ver que Israel desobedecia a Deus, mas ele era um povo escolhido de Deus. É igual você. Se você sai da tua casa, embora que você saia, você continua sendo filho do pai que te criou. Você continua sendo filho do seu pai, independente de se você saiu ou se você está dentro da tua casa. Se você desobedeceu, ele continua sendo seu pai. Israel foi rebelde por muitas vezes, mesmo Deus abençoando e fazendo coisas grandiosas no meio dele. Não é assim muitas vezes com os nossos pais? Eles fazem coisas boas para nós, nos ajudam, nos incentivam, e muitas vezes a gente continua sendo rebeldes contra eles, mesmo eles sendo bons para conosco. Assim era Israel. Deus fazia coisas grandiosas por ele, guardava ele, porém Israel permanecia desobediente. E o que acontecia? Deus corrigia. O que a Bíblia diz sobre a correção? Que Deus corrige a quem? A quem ama. O teu pai vai te corrigir quando você está errado, porque ele quer que você faça o que é correto. Da mesma forma, Deus queria que o povo de Israel não adorasse a outros deuses, porém Israel
fazia tipo um altar e aqui fosse um santo. Ele venerava esse santo, ele adorava esse santo. E Deus se entristecia ao ponto de ter que corrigir o povo, de ter que usar nações para deixarem eles presos, e maltratavam o povo dele, por permissão do próprio Deus, porque eles obedeciam a ele e adoravam outros deuses. Mesmo Deus falando, não adore, eles adoravam. E o que eu quero falar com isso? Israel, mesmo ainda desobediente, Deus fez uma promessa, e Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Ele disse para Israel que ele era povo dele, e continuou sendo povo dele. Porém, Babilônia veio e destruiu Israel, e os romanos tomaram conta também, depois que chegou Cristo. Quando chegou Cristo, quem estava dominando Israel eram os romanos, mas ainda a promessa era para o povo de Israel. E qual que era a promessa? É aquilo que Jesus disse, que a descendência da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça, que é Jesus Cristo. Então, e em Isaías ele estava também já profetizando, dizendo que da virgem nasceria um que se chamava Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus estava prometendo para Israel que viria alguém que iria os libertar, e eles estavam esperando essa promessa. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 22, está escrito assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa, que era Isaac. Deus tinha feito a promessa a Abraão dizendo que nasceria um, e de Isaac viria a descendência, que é o povo de Israel, que hoje é a nação de Israel, que vem da linhagem de Abraão. E ali Deus fez essa promessa para ele, e o povo de Israel era um povo privilegiado. Imagine, de todos os lugares do mundo, Deus escolher só o Riacho Doce para fazer coisas grandes. Não é um privilégio tremendo? O Criador dos céus e da terra te escolher esse lugar para fazer coisas grandes. Porém, quando Jesus veio, como dito pelos profetas, eles achavam que viriam um grande exército destruindo aqueles que oprimiam ele. Ele achava que havia um grande governador que ia derrotar o povo de Roma. Porém, eles se esqueceram da profecia dita por Isaías no capítulo 7, no versículo 14, que diz: por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, e comerá coalhada e mel quando souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, Deus estava usando os profetas de Deus para dizer que vinha um libertador, mas ele não viria como eles pensavam, com grande glória e poder, com espadas e carros. Porém não. Zacarias, pelo Espírito de Deus, ele escreve assim, no capítulo 9, no versículo 9: alegra-te muito, filha de Sião, dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém, eis que teu rei vem para ti, justo e vitorioso, humilde e cavalgando sobre um asno ou um jumento, sobre um filho de uma jumenta. Então Jesus Cristo, ele viria em algo simples. Ele não ia vir com grande glória e poder com exércitos, não. Ele ia vir humilde,
simples, em forma do quê? De homem. Eu creio que você já escutou essa palavra dizendo assim, que ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então foi dito pelos profetas que viriam um Salvador, mas não viriam com glória e poder, viriam humilde. Então, se Israel é a promessa, quando eu falo Israel, eu estou falando verdadeiramente o povo lá de outro lugar lá, Israel. Deus escolheu aquele povo para salvar. Porém, e os gentios? Quem são os gentios? São aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não são da promessa, que não nasceram da semente de Abraão. Sabe quem são os gentios? Somos nós. Nós não fazemos parte da linhagem de Abraão, da semente de Abraão. Mas como assim, pregador? Nós não fazemos parte, segundo a palavra. Porém, tem uma vírgula ali, que Deus vai falar, tipo, uma vírgula dando mas, porém. Se a promessa então não é para os judeus, o que será de nós, os gentios? O que será de nós, igreja? Se a promessa é só para o povo israelita? Aqui entra então o título da mensagem, que diz: o grande amor de Deus. O grande amor de Deus em Jesus Cristo. O porquê que em Jesus Cristo? Se você prestar atenção, você vai entender. Jesus Cristo, quando vem, Ele vem para quebrar essa barreira, essa inimizade que tinha. Só os judeus vão ser salvos. Porém, Deus, Ele diz: não vão só ser os judeus que vão ser salvos. Por quê? Não vai ser só os judeus. Eu já chego lá. Jesus veio quebrar essa inimizade entre os gentios e os judeus. Os judeus, eles não tinham isso com eles, eles tinham isso na verdade com eles, que somente eles eram o povo de Deus, e verdadeiramente eram. Quer ver o que em Efésios diz? 19:14, 2:14, diz assim: porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Então Jesus veio quebrar essa barreira. Porém, Deus, por intermédio de Isaías, eu acho tremendo o que ele diz. Em Isaías ele diz assim, Isaías 65. Isaías 65 diz assim: deixei-me encontrar pelos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me buscavam. Disse para a gente que não me chamava pelo meu nome: eis-me aqui, eis-me aqui. Então o Senhor se deixou procurar por aqueles que não conheciam Ele. E quem que eram esses? Nós, os gentios. Nós que não somos da promessa, Deus disse assim com ele: eu vou me mostrar a eles. Porque se o meu povo que eu escolhi não me aceitou, então eu vou pegar aqueles que não me aceitavam, aqueles que não me conhecem, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão adorando outros deuses que ainda não me conhecem. Esses eu vou chamar para mim, já que o meu povo não me quer, que é o povo de Israel. E olha que tremendo. Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar aos judeus. Por que Deus escolheu nós? Sabe por quê? Para mostrar aos judeus que eles o rejeitaram e que ele salvaria
aqueles que não são judeus, porque fazendo isso, Deus os deixaria com ciúmes. Isso é bíblico. Deus ele fez isso, tipo, como se o seu pai visse que você não queria obedecer ele, e ele pegasse o filho da vizinha ali para presentear ele. Ah, se já que meu filho não me obedece, então eu vou presentear o do vizinho ali. Quando eu falo com ele, ele me ouve, e ele vai lá e dá um presente para o vizinho, e você vê o teu pai dando um presente lá para o colega ali do lado, você fala, meu Deus do céu, eu sou filho, e ele não vai me dar presente, tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Deus estava fazendo isso. Eu vou pegar um povo que não é, vou fazer meu povo, para que aqueles que dizem que são o meu povo, que me rejeitaram, eles possam ver que eu estou abençoando outros, e possam vir atrás de mim, querendo arrependimento, querendo perdão, para voltar para mim de novo. É isso que Deus estava fazendo. Romanos 11:11, ele diz aqui, ó: digo, pois, porventura, os de Israel tropeçaram para ficar caídos? De modo algum. Mas por sua queda, ou por sua incredulidade, veio a salvação aos gentios, para lhes provocar ciúme. Para que, por meio de sua incredulidade, nós, os gentios, fôssemos alcançados, mostrando que Deus, que Ele não faz acepção para salvar. Então Deus ele não escolhe pessoas para salvar, Ele escolhe quem Ele quer. Ele salva tanto mendigo, como rico, como pobre. Ele salva todos. Todos. Mostrando, Ele veio salvar tanto judeu como grego. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, ele diz assim: já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus quebrar essa barreira é para que tanto os judeus como os não judeus fossem um. Como Deus é um com o Pai, e como Deus é um com o Filho e o Espírito Santo. Ele quebrou essa barreira, tipo, só o povo de Israel é salvo e o povo gentil não. Deus falou, não, eu vou quebrar isso. Todos vão ser só um povo. Vai ser só uma nação. Um só Deus eles irão servir. Por isso Jesus Cristo veio. Para quê? Para nos fazer filhos da promessa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Filhos da promessa. Então, se o judeu faz parte da promessa da salvação, se você creu em Jesus Cristo, você também faz parte dessa promessa de Abraão. Quer ver o que a Bíblia diz? Diz assim, ó, em Gálatas 3:26: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E mais tremendo ainda, olha o que Paulo diz novamente aos Efésios 2:19: assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então você que está me ouvindo, você pode se tornar membro de Deus, família de Deus. Talvez você olhe para você e veja que você não é digno, mas a Bíblia diz: se você crer e se arrepender, com a sua boca confessar Jesus Cristo, Ele te perdoará e te fará filho. Porque agora também nós somos parte, fazemos parte da semente, que é a semente de Abraão, os filhos da fé. Nós fazemos parte agora
também do povo de Israel. Vamos ver o que Romanos diz. Olha que tremendo o que ele diz. Ele diz assim: e se alguns dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, fostes insertados em lugar deles, e feitos participantes com eles a raiz e da rica seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz dos ramos. Dirás, pois, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Tem umas tradições que falam jambuzeiro. Então, a gente foi como se fosse ligado sobre Cristo. Cristo era a oliveira. E aqueles ramos que eram judeus, eles foram quebrados, porque eles não acreditavam em Cristo. Aqueles que acreditavam em Cristo foram ligados em Cristo. Então, todos aqueles que servem a Deus estão ligados sobre o ramo, que é Cristo Jesus. Você está ligado, jovem Cristo. Se você crê no Filho de Deus, você vai dar fruto, você vai crescer. Amém. Você vai ser servo de Deus, você vai ganhar os seus colegas, porque você vai dar fruto. Por quê? Você está em Cristo. Você também vai subir ao céu. Tenha esperança. Sabemos que a gente não estamos imunes das coisas que estão acontecendo em nosso redor. Nós podemos pregar, nós podemos morrer, não só de coronavírus, mas a pior morte que o homem pode experimentar é a morte da alma. A pior morte que o homem pode experimentar é a morte de ele se afastar da presença de Deus. Mas hoje Deus te convida a se aproximar dele, que Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou lá do meio da podridão e te trouxe para a presença dele, para mostrar que Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida. Então, saiba que as promessas de Deus, elas vão se cumprir se você crer. Se você fazer como fez Abraão: ei Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus falar para você, você vai pregar? Eu tentei fugir hoje, confesso para você, mas pregue, vá. Quando Deus te chamar, cante, vá e cante, porque quem fez a promessa vai cumprir no decorrer da tua caminhada. Então, no decorrer da tua caminhada, sempre faça como Abraão: vá construindo altares. Construa altares e você verá o fogo descer do céu. Faça o que o Senhor te manda, porque quem cumpriu a promessa, quem vai cumprir a promessa na tua vida, quem fez, ele vai concluir. Então, e perceba que tudo isso envolve isso, o poderoso amor de Deus. Deus, da nação a qual Ele amou e escolheu para seu povo, Ele disse: eu não vou só amar esse povo, eu vou amar todos aqueles que não me ouviram. E para encerrar, quero ler aqui algo que Jesus Cristo, quando vem, Ele disse para os não-judeus. Ele disse assim: a parábola da grande ceia. Ouvindo isso, um dos que estavam sentados com ele à mesa, ele disse: feliz o que comer o pão do reino de Deus. Então Jesus, ele começa a dizer assim, que quando ele começou a falar com os judeus, ele disse dessa forma, que ele tinha escolhido um tal povo
contou uma parábola, dizendo: vai aos meus servos e diz que estou fazendo um grande banquete, e convida eles para vir comer comigo. Porém, Jesus foi falar com um. Ele disse: eu não posso porque eu tenho uma jumenta e eu tenho que cuidar dela, né, sabe? Então hoje eu não vou poder. E o servo dele foi para outro e disse: vamos, o mestre está te convidando para você comer lá dele. Não, eu não posso porque eu tenho isso, isso e aquilo. Ele foi lá para o seu senhor e disse: eu convidei os camaradas lá e eles não quiseram. E o senhor dele falou assim: não quiseram? Então vai lá nos coxos, vai lá nos cegos, vai lá naquele lá que a sociedade despreza, pega aqueles lá para comer aqui na minha mesa. O que o Senhor está dizendo aqui por meio dessa palavra? É isso que Ele quer dizer. Já que aqueles não me querem, aqueles que dizem que meu povo não quer, eu vou pegar aqueles que não me querem, aquele que a sociedade despreza. Então Deus escolheu nós somos os privilegiados de Deus. Deus te fez filho, Deus te fez servo. Então sirva ao Senhor, jovem. A Bíblia diz: jovens, vós sois fortes, vós já vencestes o maligno. Então, não dê ouvidos àqueles que dizem que vocês não são. Não dê ouvido para aqueles que dizem que vocês não são capazes. E você é muito criança para isso. Por que você vai para a igreja? Por que você vai adorar? Não dê ouvidos. Somente ouça a voz daquele que te fez a promessa e siga em frente. Amém? Que você que ouviu essa passagem, essa palavra, na sua casa possa ser tocado por Deus. Se você quer aceitar Jesus Cristo nesse momento, levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, e faça-me filho seu. E que o Senhor nessa noite possa te abençoar com as riquezas em Cristo Jesus. E quero passar